Bem, agora vamos ao vídeo com spoiler. Bem, então a história começa com a Mary Adler, que é uma menina extremamente problemática, com histórias de abusos desde a infância, vários lares adotivos, depressiva, triste. E ela está num momento muito bacana da sua vida, que ela larga os lares adotivos com 18 anos e vai morar no seu próprio apartamento. É um momento difícil, que ela vai encarar seus medos por estar sozinha, mas está livre daqueles abusos, não é verdade? Então ela está em casa e entra um bandido e estupra ela durante horas, amarra, amordaça e faz milhões de coisas com ela. Ele não deixa nenhum rastro, nem DNA, limpa a casa toda, faz elas tomarem banho, ela tomar banho, enfim, uma coisa trágica e que choca a gente, né? Mulheres ou homens, tanto faz. Bem, ela, apesar de tudo aquilo, ela resolve denunciar. Ela vai à polícia, denuncia e passa por todo aquele trajeto de investigação de estupro, vários exames, pesquisa de DNA, exposição do seu corpo, de tudo. E ela denuncia e vai aos policiais. Os policiais então perguntam: mas ele era assim, ele era assado? Ela falou assim: eu não lembro. Ele tinha máscara, ele era alto, ele era branco. Eu não sei mais nada, ficou tudo muito confuso na minha mente. Ele me agrediu, ele me amarrou, ele me amordaçou. E faz a sua declaração e vai embora. Ela é acolhida pelos seus amigos, pelo seu ex-namorado, pelas mães adotivas e vai para casa. E tudo isso é focado na sua vida, né? A consequência disso, então, é que a gente vê a vida dela mexida dessa maneira, mas ela resolveu denunciar. Bem, aí tem muita gente falando: o policial trata mal mulher, porque ele não sabe como é. Não, bom policial, ou ele é homem ou é mulher, e o mau policial também, não é? Então, mas nesse caso, a investigação corre por um outro rumo, que uma notícia assim de desconfiança parte de uma mulher e da mãe adotiva, que é incrível isso, né? Ela chama o policial e fala: olha, eu acho que ela pode estar inventando, porque ela já fez isso outras vezes, eu só tô falando, acho melhor vocês verem isso. Os policiais vão fazer o papel deles e vão lá pressionar ela novamente, e ela não entende por que estão chamando ela de novo para aquilo. E ele começa a pressionar: olha, se você estiver inventando, você vai ser presa. É melhor você falar que você inventou. Olha só que situação que você tá. E blá blá blá. E ela, naquele momento, começa a ter vários flashes da cabeça dela, do estupro. E ela desesperada, não acreditando que ela tá passando por isso novamente, que é um outro tipo de abuso. Abuso psicológico. E ela quer que aquilo acabe. E aí ela diz: eu inventei sim. E aí, não percebendo, não entendendo o que vai acontecer da sua vida, ela resolve dizer que inventou. Bem, ela seus amigos se afastam dela, ela é tolhida no emprego, ela é feita bullying, né, o tempo todo. Isso vai pra mídia, então ela fica do jeito que ela sempre foi, só piora a vida dela. Ela foi muito massacrada nesse sentido e ainda chegou a ser processada pelo município. Ela foi quase a julgamento, poderia ter sido presa porque caluniou. Olha que ponto chegou a consequência dessa história. Em contrapartida, as duas policiais maravilhosas na interpretação dessas incríveis mulheres, como eu já falei, se entrelaçam porque começam a ter histórias com um estuprador em série e seus casos são semelhantes. E aí foca o que eu falei para vocês, a caracterização das vítimas, né? Uma vítima, ela é uma senhorinha que se sente culpada o tempo todo e fala: por que eu? Eu sou uma senhora. A segunda fica tão doida depois que ele acontece, consegue fugir, se joga da janela e se machuca. E a outra, que é muito incrível, porque os dados que ela dá para a polícia são imprescindíveis para achar esse assassino, esse serial estuprador. Ela diz que ele
durante o estupro, ela foi fria o suficiente, apesar do seu terror, de conversar com ele, porque achou que ele era vaidoso, então começou a conversar, então descobriu que ele falava 4 línguas, que ele era viajado e que tinha, quando ela olhou a perna, uma mancha de nascença na perna esquerda. Isso foi fundamental para a investigação. E essas investigadoras, então, junto com um estagiário e uma outra policial, são incansáveis, elas passam noites investigando, longe da família, longe dos seus filhos. É incrível a atuação dessas duas personagens. Então, com esse foco, com essas pistas, elas vão tentar investigar, e o estagiário tem um foco importante porque ele descobre, a partir de uma pista da Merit, o Eva, que tinha um carro rondando os quarteirões da área, e ele vai através desse carro, descobre que esse carro bateu, quebrou o espelho, ele descobre a placa e descobre o nome desse cara, desse bandido. Antes disso, como eles sabem que ele é viajado, fala línguas e não deixa provas de DNA na cena, eles começam a pensar, é um policial. E eles vão atrás de um policial, mas acaba que não é esse policial, mas esse policial também não prestava, tá, gente? Beleza. Mas não é o policial. Eles descobrem que as ligações, ele não telefonou na área, ele tem aquelas coisas de investigação maravilhosa. E aí eles focam nesse cara. E eles vão na casa dele, a Colette vai na casa deles e tal, e começa não, a gente tá aqui para investigar um bandido da área e tal, e vê ele, mora alguém com você? Mora um irmão e tal, não sei o que. Enfim, eles vão investigando e conseguem chegar a ele, e ele é preso. Antes disso, eles escolhem o DNA do irmão, porque são dois muito parecidos, então eles não sabem qual dos dois irmãos. E ele colhe o DNA do irmão, e a partir do DNA do irmão, né, porque são irmãos, então o DNA é praticamente o mesmo, e eles vão atrás dos dois, né, na verdade. E eles descobrem que é o Chris, que alugou o carro, que comprou máquina, tudo que estava na cena do crime que as meninas descreveram, porque ele tirava fotos, botava foto na barriga delas assim, e tirava fotos com uma câmera rosa, isso chamava a atenção delas, e elas falaram isso, eles descobriram através disso, e foram lá e prenderam ele, viram a marca de nascença, PT, é ele. Levou ele, peça um advogado, tá bom, advogado e tal, elas não puderam falar com ele, então elas ficaram muito incríveis com essa prisão, e lá dentro da casa elas entram para investigar, e aí colhem tudo, material, a câmera e tal. Aí a Merit tá lá sozinha e vê uma caixa de amplificador e fala assim, vocês estão vendo algum violão, alguma guitarra aí? Não. Aí ela abre aquele amplificador e tá cheio de calcinhas dentro de plástico que ele colecionou, os troféus, né, que ele colecionou. E aí fecha o caso e vai para o julgamento. E nesse julgamento as vítimas querem estar lá para ver a cara dele. E pode ser que na hora do julgamento ele tenha uma pena pequena, porque vai lá, negociação, essas coisas, né, gente, de juiz. Mas as vítimas querem falar, e elas no julgamento, cada uma delas fala para o juiz ouvir. E isso é tão impactante para o juiz, que o juiz condena ele a mais de 300 anos de prisão. Então ele nunca mais vai sair da cadeia, sem condicional. E isso foi um desfecho incrível, porque as detetives estavam com medo dele receber só uma pena pequena, porque ele pediu para ele contaria as histórias desde que ele fosse retirado o crime de sequestro. Muito bem. Então ele foi condenado a 300 anos, isso foi incrível. Aí, cadê Mary Edler? Muito bem. Elas vão ver as fotos da câmera, da tudo mais que os investigadores viram, e elas veem a foto da Mary Edler, uma foto que parecia que ela tinha 12 anos. E aí eles vão atrás dos arquivos e descobrem que Mary Edler estava em uma outra cidade. Liga para o policial, aquele policial, e ele fala assim, não, mas essa aí foi invenção, não teve nada disso não, ela mentiu sobre esse caso. Mentiu? Então a gente vai mandar as fotos para você. E manda as fotos para ele. Gente, a reação do policial é incrível. Ele fica tão chocado,
é o bom policial que se sensibilizou com o erro dele. Ele fica tão chocado, incrível, e aí ele vai atrás da Mary Adler e fala, olha, aconteceu isso, eu errei, eu achei que era mentira, e ela chora, é uma cena tão comovente, e dá um envelope para ela, que o município estava dando para ela $500. $500 foi o preço que ela pagou quando eles ameaçaram ela e levaram ela ao tribunal. Nossa, aquilo é revoltante de uma tal maneira e você quer que aconteça alguma coisa. Ele vai embora e ela procura o advogado dela e fala, eu quero processar. Eu quero processar porque eu perdi minha vida, eu perdi meus amigos, eu perdi meu emprego. Eu perdi minha vida, minha outra vida, e eu quero recomeçar. E se esse dinheiro for para eu recomeçar, eu quero. Então o advogado vai e consegue 150 mil, ele fala, não, a gente pode conseguir mais, ela não é o suficiente. E ela consegue esse dinheiro e compra um carro, e compra uma roupa, e começa a viajar. E aí, mas antes disso, ela volta ao policial e fala, olha, eu consegui, eu processei vocês, mas eu nunca recebi um pedido de desculpa do que vocês fizeram comigo. E esse policial, ele muito sensível, você nota que ele realmente está pedindo desculpa. Me desculpe, me perdoe. Aí ela, da próxima vez, não faça isso, acredite. E ela vai embora. E a cena do final é mais emocionante, que ela pega o telefone e liga para Meredith Weaver. A Meredith Weaver e falando para ela, agradecendo o que elas tinham feito por ela e por todas as mulheres que se sentiram injustiçadas e que daqui para frente vão querer denunciar, que não tenham medo. E ela agradece pela vida nova que ela tem. É incrível, incrível, incrível. Essas duas personagens investigativas, é muito interessante a atuação da Meredith Weaver, que é a nossa do Walking Dead. A Toni Collette faz a policial durona, mas ao mesmo tempo sensível quando investiga, quando encontra com a vítima. E a Meredith Weaver é com aquela voz mansinha, tão sensível, tão emotiva, mas tão durona na hora da investigação. Isso não afeta o seu poder investigativo. Então são duas mulheres tão diferentes e que focam no mesmo caso. É incrível a atuação dessas atrizes, é incrível a atuação. A Meredith Weaver é verdadeira, ela é caminhoneira, porque é uma coisa que ela sempre falou, que ela gostava de dirigir. Ela é caminhoneira até hoje, viu a série, se tocou muito e adorou a caracterização e o jeito que focaram a série. Ela ficou muito agradecida à Netflix por ter feito uma série tão sensível sobre a vida dela. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu me emocionei muito, foi maravilhoso. Espero que vocês vejam, tá bom? Um beijo da Val. Tchau!